dia, paz de Deus a todos. É esse bairrinho que eu tô morando, para todo mundo ver. É um lugar bem sossegado, é um lugar bem tranquilo, bem no meio do mato mesmo. E ele é um lugar bem tranquilo, bem sossegado, mas eu confesso que eu gosto de morar aqui nesse lugar. Mas, igual eu falei para vocês lá nos meus vídeos anterior, o qual eu tenho passado por muita prova, muita luta, muita dificuldade. Eu tenho enfrentado muitas coisas nesse lugar aqui. Então, muitas das vezes, eu e muitos deles, às vezes, não fica entendendo o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo na tua vida. Eu, na minha vida mesmo, às vezes eu me pergunto, falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu tinha ido para Cabreúva, parece que as coisas também não estavam bem lá, mas parece que dá a impressão que estava melhor do que aqui. E muitas das vezes eu não estou entendendo, mas Deus tem permitido de eu ter vindo para esse lugar novamente. E Deus tem permitido. Hoje eu estou aqui nesse lugar. Para mim é um refúgio, é uma paz que eu tenho aqui nesse lugar, porque eu tenho problema de crise de ansiedade, eu tenho problema de depressão. Muitos eu é a minha angústia muitas das vezes, irmã. Quem tem gente que já passou por isso sabe que a crise de ansiedade, ela tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. Então eu estou nesse lugar, num lugar de paz, mas eu me questiono muitas vezes pelo fato de eu ter passado o que eu tenho passado, e ainda eu sinto muita saudade da minha mãezinha. Já passaram 25 anos que Deus levou a minha mãe. O meu pai também já tem, quando com 7 anos de idade, Deus já levou meu pai, igual eu tenho falado. E também, nesse mesmo ano que Deus levou meu pai, eu também perdi o meu irmão no acidente de carro, de acidente de moto. Então eu tenho passado por muitas coisas nesse lugar. E muitas das vezes eu me pergunto para mim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Mas eu não sei de nada, mas o Senhor sabe por que eu estou aqui. Porque muitas das vezes a gente não entende, a gente não sabe o que está acontecendo, mas o Senhor sabe por que Ele permitiu de eu voltar aqui de novo. Eu até gosto de estar aqui pela paz, pela tranquilidade, pelo lugar que é um lugar de paz, igual a Irmandade também aqui, que é pouquinha casa, quase não tem casa aqui nesse lugar. É bem pouquinha casa, mas eu gosto daqui. E porque é o lugar que eu nasci, me criei, mas muitas das vezes eu me sinto aquela angústia, aquela tristeza tão grande, que eu não sei de onde que vem, mas o Senhor já permitiu de eu estar aqui nesse lugar, então eu vou fazer a vontade de Deus. E também, querida irmandade, é igual eu tenho falado, que muitas das vezes pelas provas, pela luta que eu tenho passado nesse lugar, mas eu lembro que quando Deus preparou, quando Deus entrou na minha vida, me deu tudo o que eu queria, tudo que eu sentia vontade de ter, o meu enxoval, e também não é só pelas coisas que Deus tem preparado, mas assim que Deus tem provado, que Deus está na minha vida. E Ele está sempre provando que Deus está na minha vida. Para contar um pouquinho para a Irmandade, eu estava passando uma prova muito difícil esses dias atrás aí Deus tem permitido de eu encontrar uma irmã que eu nunca vi, que eu nunca vi, e ela estava na Caixa de Colômbia, que eu também estava. Antes de eu ir lá no Caixa, ela falou, irmã, rapaz de Deus, eu não conheço a irmã.
Nunca vi irmã, mas Deus me deu dar essa importância para irmã. E foi justamente essa irmandade, essa importância que ela deu foi justamente o dinheiro que eu tinha que pagar o táxi para minha filha voltar para Cabriúva, que eu estava precisando desse dinheiro, foi certinho. Então Deus tem provado que Ele está comigo nesse lugar. Deus tem provado que Ele está na minha vida. Eu não tenho o que reclamar, mas eu só estou gravando mais esse áudio para contar um pouquinho sobre a minha casa, de volta para minha cidade, que Deus tem permitido. Uma paz de Deus a todos. E também saber que Deus é nossa vida. Por embora que a gente seja fraco, errante, né? Nós somos errante, fraquinho. Muitas das vezes a gente não tem força nem para congregar, mas o Senhor prova que Ele está na nossa vida. Então eu agradeço para quem olhar esse vídeo, para quem ver esse vídeo, que Deus abençoe a todos, uma paz de Deus, uma boa tarde a todos.